Vamos seguir, então, agora convidando Samuel Sá Teles Soares para estar conosco. Samuel é engenheiro eletricista, é auditor federal do controle externo do TCU, nosso colega do TCU, e atualmente dirige a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, CEINFRA Urbana, do TCI. Samuel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado, Jaqueline, pela apresentação, agradeço também ao convite aí do conselheiro Edson Ferrari, e cumprimento também todas as autoridades presentes. Vou parabenizar também a Roberta pela excelente apresentação, que até vai me ajudar na minha, ela já colocou o gancho sobre onde é que o Tribunal de Contas da União está situado para a mobilidade urbana, né? Onde é que a gente entra nisso? Eu vou já colocar aqui a minha tela. Bom, vamos lá. Então, assim, a minha apresentação aqui é trazer um pouco da atuação do TCU na mobilidade urbana. O que a gente tem feito nos últimos anos, quais são os impactos, digamos, dos nossos trabalhos. O programa que eu estou pretendendo trazer aqui, primeiro, é trazer, qual que é a atribuição da União na Política Nacional de Mobilidade Urbana. A gente vai ver que o que o tribunal pode fazer tem, uma vez que a gente fiscaliza dinheiros, então, empregados pela União, a gente vai ter uma atuação que vai estar focada ali no que a Política Nacional de Mobilidade Urbana vai fazer. Vou trazer aqui um pouco listar alguns trabalhos do TCU em mobilidade urbana, e aí, em específico, onde eu vou adentrar mais, é um trabalho bem mais recente nosso, que teve um acórdão com a decisão agora no início desse ano, que é uma auditoria de natureza operacional, em que a gente analisou os estudos de viabilidade para transportes públicos de média e alta capacidade. Aqui, a gente tem aqui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída ali por meio da Lei 12.587 de 2012, ela coloca as seguintes competências para a União. Primeiramente, a União ela deve, então, prestar assistência técnica e financeira aos entes federados. Então, a gente tem essa contribuição que a União pode dar, por exemplo, ao Estado de Goiás, ao município de Goiânia. Ele deve contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à PNMU nos estados e municípios. É a União quem deve organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo. Então, nisso a gente vê o papel da União em tentar dar um arcabouço técnico para instrumentalizar, então, os nossos municípios e estados para prestar uma melhor qualidade e produtividade dos serviços. Cumpre a União também fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Vou dar um destaque nessa atribuição aqui, que depois vai ser, em seguida, o foco maior dessa nossa apresentação. Então, sobre isso, exatamente isso, né? Quando a gente for olhar a carteira, por exemplo, de empreendimentos financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um ministério que atualmente financia obras de mobilidade urbana, atualmente por meio de termos de compromisso, contratos de repasse. O principal volume de recursos que ele emprega em mobilidade trata-se, então, de transportes coletivos de grande e média capacidade. Mais à frente a gente vai definir o que são esses modais. Compete, então, à União fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico. Compete também prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano. Então, aqui a gente vê que a União, a gente não tem, no caso, onde a gente poderia, digamos, ter a delegação de transporte de ônibus, a gente tem o caso aqui da RIDE-DF, que quem, de fato, faz a licitação para concessão desse serviço é a NTT. Até agora, recentemente, está havendo a reestruturação desse trabalho, que vai ser tocado diretamente, acho que aqui pelo GDF. Compete também, então, à União apoiar
e estimular, então, ações coordenadas e integradas entre os entes subnacionais em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, então, destinadas à política comum de mobilidade urbana, inclusive nas cidades gêmeas, que são ali as regiões de fronteiras com outros países. Bom, nesse sentido, a gente tem aqui nos últimos 10 anos uma quantidade relativamente grande de trabalhos que o TCU desenvolveu que abordaram a mobilidade urbana. Então, em primeiro lugar, a gente coloca aqui, são os FISCOBRAS. A gente realizou aqui, desde 2010, 61 FISCOBRAS em mobilidade urbana. FISCOBRAS, para quem não sabe, então, é um plano de fiscalizações anuais em que o Tribunal de Contas, com fins a subsidiar a elaboração da lei orçamentária anual do Congresso, a gente seleciona algumas obras para verificar se estão sendo tomadas as medidas corretas para boa execução orçamentária. Saber certo. Um invasor aqui, licença, filho. Mas, então, a gente executou aqui também nos últimos meses, nos últimos anos, desculpa, 5 auditorias de natureza operacional, que são as ANOPs. Então, a gente tem, desde 2010, ali sobre o contexto ainda das obras da Copa, uma auditoria lá em 2010. A gente, em 2014, foi fazer uma auditoria sobre a governança da mobilidade. A gente teve uma auditoria que examinou os controles internos adotados pelo antigo Ministério das Cidades. A gente fez também uma auditoria, agora em 2017, que analisou as transferências voluntárias relativas a um programa de desenvolvimento urbano, mas que o foco dele, no caso, era a União fomentando repasse para obras mais simples, né, de urbanização. E aí, mais recentemente, a gente tem essa ANOP que começou em 2018, a gente suspendeu ela por alguns meses, então a gente teve o acordo emitido justamente no início desse ano. O trabalho é esse, então, é o TC 037-580-2018-3, o Acórdão 408-2021 do plenário. Bom, em primeiro lugar, qual foi o objetivo dessa auditoria? A gente quis verificar, então, em que medida as avaliações de viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transporte públicos de média e alta capacidade, se eles são suficientes e aderentes aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como os referenciais que abordam a temática de estudos de viabilidade, de forma que possam ser, então, contratados e entregues empreendimentos que sejam viáveis economicamente e tecnicamente. Então, a gente vê que, assim, o objetivo principal é exatamente esse, de ver de que maneira a União, digamos, tem, no momento que ela fomenta esses empreendimentos, se ela analisa minimamente a viabilidade, ou se ela cobra dos entes que estão pleiteando esses recursos, que sejam elaborados estudos de viabilidade, e que a gente entende, a gente vai chegar nas nossas conclusões. Quando a gente fala de TMAs, então a gente tem alguns conceitos aqui que a gente está tratando. Então, assim, os TMAs, que são os transportes de média ou alta capacidade, eles são compostos pelas barcas, os corredores de BRT, as composições de trens urbanos, monotrilhos, veículos leves sob trilhos. Então, são esses os TMAs que a gente abordou, então, analisou a carteira do Ministério do Desenvolvimento Regional. Só um minutinho aqui. Filho, licença aqui um pouco. Amor, pega aqui, o Nélio atrapalhou o negócio aqui bem na hora. O bom desses slides é isso, né? Gente, desculpa aqui, o invasor chegou e está batendo na porta aqui. E vai chorar daqui a pouco. Mas chorou. Bom, vamos lá. Bom, e qual que era o desafio a ser superado? O diagnóstico que a gente
aqui era exatamente que as cidades no Brasil, em geral, elas têm dificuldades para implementar suas redes de transporte público de média e alta capacidade, numa escala e no ritmo suficiente para acompanhar o crescimento da população urbana e o desenvolvimento econômico com um equilíbrio ambiental. A gente também entende que há uma carência do planejamento urbano e o alinhamento entre os projetos propostos e os planos municipais, ou seja, o plano diretor, o plano de mobilidade e também atender ao Estatuto da Metrópole, né, que é o plano de desenvolvimento, o PDUI, que a gente chama. E mais ainda, como eu falei, a gente tem no plano de fiscalizações, das 61 fiscalizações em mobilidade urbana executadas nos últimos 10 anos, a gente observa a ocorrência da contratação de empreendimentos com insuficiência de estudos técnicos e econômicos, de forma que esses estudos, eles em geral, eles não vinham abordando o projeto no seu ciclo de vida, ou seja, desde a concepção ali, o projeto, a execução da obra, mas ele não olha a operação desse sistema. Muitas vezes esse estudo de viabilidade não vai olhar para isso. Então, de forma que a gente vai chegar, então, a empreendimentos que não atendem à demanda projetada e resulta também em problemas operacionais e problemas de custeio, então, que poderiam ser tratados ou identificados lá no início dessa contratação. A gente tem um levantamento aqui, que a gente vem ali no ano de 2019, que foi quando o trabalho estava sendo executado, uma lista de empreendimentos com recursos tanto de financiamento ou recursos do OGU, em que as obras estavam paralisadas. Então, a gente até vê aqui que, no caso aqui, o Corredor Norte-Sul, aí de Goiânia, é um empreendimento que, no caso aí de Goiânia, a gente teve algumas auditorias. Dessas 61, 2 foram no BRT Norte-Sul, e que até resultaram em algum atraso, né, e paralisação. A gente sabe que o recurso de financiamento, a obra foi concluída, mas do OGU estava, pelo menos ano passado, quando a gente foi aí, ela estava andando a passos bem lentos. A gente tem aqui vários empreendimentos então, que estavam paralisados ali em 2019, e a gente tem esse caso aqui extremamente emblemático, entristecedor para a gente, que é o VLT de Cuiabá, que é uma obra com recursos federais onerosos, ou seja, é um financiamento, então o Tribunal de Contas a gente não tem uma atuação direta. No caso aqui é o Tribunal de Contas do Estado é quem vai poder fiscalizar a aplicação direta disso. Mas o interessante, quer dizer, o triste desse empreendimento já foram liberados mais de 80% dos recursos de financiamento. O Estado ali, com toda a sua dificuldade também, já aplicou um volume muito grande. A obra, até hoje, a gente sabe que ela ainda não encontra-se em execução, não está em execução, tampouco existe qualquer previsão de operação. Para piorar, existem estudos que saíram agora lá no estado do Mato Grosso, no sentido de que eles querem abortar esse projeto e substituir o VLT por um BRT. Bom, a gente não vai discutir aqui se isso está certo ou está errado. Parece que o estudo de viabilidade que eles agora estão fazendo, que agora fizeram, que aponta isso, que vai ser muito mais, vai sair mais barato, no caso aqui assim, mais eficiente operacionalmente para eles substituírem o sistema e reinvestir no BRT, se desfazer, digamos aqui, de trilhos e do material rodante. Essa foto aqui ela é real, é o material rodante, ou seja, os trens dos VLTs já estão lá comprados, parados aí há bastante tempo, era para ser uma obra da Copa, né? E eles ainda agora estão fazendo estudo de viabilidade que aponta para isso. Então, se esse trabalho tivesse sido realizado lá em 2010, no início disso, de forma bastante séria, correta, esse tipo de empreendimento poderia não ter saído do papel. E se a União, de repente, também tivesse batido o pé e falado, olha, a gente não vai emprestar esse recurso para esse empreendimento, ainda que você esteja dizendo que vai sim entrar no empreendimento extremamente inviável, vamos supor que o estudo lá atrás dissesse, ela vai falar, não vou entrar isso porque a gente tem, então, um caso de risco de ter um elefante branco, como é o caso que, assim,
o risco da descontinuidade depois também, uma vez que o sistema poderá ser extremamente deficiente operacionalmente. Aqui a gente tem uma lista, então, de 4 TMAs que estavam, então, com atraso. A gente fala aqui, então, do metrô, do monotrilho, a linha 117, que liga ali do aeroporto de Congonhas. Essa obra estava sendo retomada por agora. Tem o BRT Transbrasil, isso daí é lá no Rio de Janeiro, o metrô DF, e a linha leste também do metrô de Fortaleza. Também são empreendimentos que estavam com um certo atraso. A gente olha da carteira de empreendimentos em TMAs, ou seja, lá do MDR, a gente viu a carteira com que são 15 bilhões de reais empregados pela União, dos quais 12% estavam paralisados e 29% apresentavam um atraso. Então, assim, dado toda essa situação, até a conclusão do que a gente encontrou nessa auditoria fica até simples, né? A gente identificou que o Ministério do Desenvolvimento Regional ele não realiza direta ou indiretamente, de forma sistemática, a avaliação dos EVTEAs de empreendimentos de TMA, e tampouco possui normativos ou manuais que regulem os procedimentos para a apresentação desses estudos pelos estados e municípios. Então, então o que a gente coloca assim? O Ministério ele entende que não caberia ele fazer esse estudo, então que ele entende que quem deveria fazer esse trabalho deveria ser o ente que estiver pleiteando o recurso. Mas se ele também não tem um normativo, um manual que regule, bom, como que deveria ser a boa prática, você deixa também o município, uma vez que quando a gente volta lá nos primeiros slides, quando a gente fala da competência da União, no sentido de dar instrumentos técnicos para os entes, e no sentido de que cabe a ela fomentar os empreendimentos de TMAs, a gente vê que isso daqui, de fato, é uma irregularidade, a falta tanto da análise quanto a falta de manuais e normativos. E a gente se pergunta, qual seria a causa disso? A causa principal, bom, existe primeiro uma deficiência técnica na estrutura do Ministério, para fazer a correta avaliação. Mas a gente pensa, bom, mas uma vez que o Ministério utiliza, em geral, a Caixa Econômica como mandatária, a Caixa Econômica poderia, então, fazer essa análise? Bom, a gente vê que a Caixa, no nosso trabalho, ela argumentou que existe também uma deficiência técnica, porque, assim, para fazer uma análise completa do EVTEA, não existe só o estudo financeiro da coisa. Você vai fazer a análise da engenharia, jurídica. Então, existe, de fato, uma atividade que ela é complexa, mas ela é necessária, né? Quando a gente vai para um estudo, no caso, para PPPs ou concessões, esses estudos eles são mais robustos e olham os empreendimentos durante seu ciclo de vida como um todo. Uma outra causa também que a gente vê que é um baixo índice de governança quanto à institucionalização de normas e procedimentos em relação aos critérios mínimos de avaliação dos EVTEAs. Então, é algo importante que a gente conseguiu realizar nesse trabalho a gente pegou da literatura técnica, para não dizer que a gente estava inventando a roda, bom, criando digamos, um manual mínimo de avaliação de EVTEAs, a gente pegou tudo aquilo que tinha, tudo aquilo não, né? Alguns daqueles manuais que a gente achou mais interessante, para que alguns órgãos fazem nas análises dos EVTEAs, então a gente pegou a NTT, pegou o pessoal da Valec, são vários, o pessoal do BNDES, para ver qual que seria aquela estrutura mínima, e pegou as partes específicas nas análises de empreendimentos de mobilidade. Então a gente elaborou, digamos, critérios mínimos para dar subsídio ao Ministério, para que ele possa elaborar, então, o seu manual, né, um manual mínimo para exigir para que os entes que estejam pleiteando recursos federais, para que eles devam seguir uma avaliação mínima. E aí a gente olha aqui quais são as consequências dessa não avaliação dos EVTEAs. Então, a gente vê que, bom, a situação encontrada, ela, além de possibilitar atrasos e paralisações das obras, com alto risco de aplicação de vultuosos recursos federais de forma ineficiente, ou até em empreendimentos sem viabilidade, como a gente viu aqui o exemplo do VLT
lá de Cuiabá, a gente acaba impactando a efetividade do serviço de mobilidade urbana nas cidades e, consequentemente, vai diminuir a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, a ausência da avaliação dos EVTEAs, ela não permite verificar se o empreendimento proposto, se ele está alinhado aos planos municipais e o plano de desenvolvimento urbano integrado. A ausência dessa avaliação, ela não permite verificar se apresenta a melhor solução em termos de custo-benefício. Então, é importante fazer essa análise de cenário, se a gente vai fazer um BRT ou se é um VLT. Então, isso tem que ser observado. Tem que verificar se possui a maturidade necessária, se foi cotejado, então, adequadamente com soluções alternativas, e se é viável do ponto de vista técnico, econômico ou ambiental, considerando, como eu tenho repisado aqui, todo o ciclo de vida do empreendimento: concepção, construção e operação. A gente espera, com essa auditoria, a gente conseguiu algumas determinações e recomendações que vão no sentido de tentar de gerar um novo cenário totalmente diferente. Então, a gente tem uma determinação no sentido de que o Ministério do Desenvolvimento se abstenha, desde a aprovação do acordo, né, como eu falei, que foi ali no início desse ano, abstenha-se de assinar novos contratos de financiamento e contratos de repasse sem que seja feito esses estudos, a análise desses EVTEAs. Então, por conta dessa e de outras recomendações e determinações que a gente fez, a gente tem algumas transformações positivas que a gente espera ter a partir desse trabalho. Primeiro é que o Ministério agora passa a obter suficiência e adequação na avaliação técnica dos EVTEAs, então que possa incrementar a qualidade dos projetos. A gente espera aperfeiçoar e acelerar o processo decisório de seleção desses projetos. A gente espera gerar um efeito multiplicador na atração de investimentos das mais diversas fontes, porque uma vez que você tem empreendimentos que a viabilidade é demonstrada, perde-se, então, a necessidade de vir apenas com um financiamento público disso. Então, assim, você vai poder trazer dinheiro de diversos instrumentos, pode ser ações estruturadas, emissão de debêntures, o que for, vai poder entrar também nesse tipo de trabalho. A gente espera que seja aprimorado o ambiente de negócio do setor de transporte público, dar maior segurança jurídica aos stakeholders, que possa, então, mitigar o risco de ocorrer irregularidades na contratação e execução dos projetos. Por fim, a gente espera também que agora os projetos, seguindo essa metodologia de análise do EVTEA, que eles sejam mais aderentes à Política Nacional de Mobilidade Urbana e aos planos municipais e aos PDUIs, para que, de forma então, que evite a dispersão e o desperdício de recursos, incremente a eficiência do investimento, maximize os benefícios em prol da sociedade, além de diminuir o tempo por fim, a gente tendo sucesso nessa determinação, o fim último é diminuir o tempo de deslocamento nas cidades e melhorar a qualidade do serviço público de transportes. É isso, essa é a minha explanação. Obrigado pela atenção de todos. Nós vamos, então, continuando com o painel que trata da atuação do controle externo, já convidarmos a colega lá do Mato Grosso do Sul, Ana Cláudia Pila, que é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Constitucional, e também especialista em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública. A Ana Cláudia é nossa colega auditora estadual de controle externo no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Ana Cláudia. Bom dia a todos, muito obrigada, Jaqueline, pela apresentação, não é? Bom, minha fala agora vai ficar um pouco mais fácil até, depois da apresentação da Roberta e do Samuel, que nos ajuda com tantas informações trazidas aqui, né? Mas, primeiramente, eu quero dizer que é muita satisfação, grande satisfação participar desse evento, que é tão importante para todos nós, não é? E agradecer, em nome do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o conselheiro, presidente do Tribunal de Contas de Goiás, o doutor Edson José Ferrari,
Agradecer também a Ana Paula e o pessoal da TI, que me deu todo o suporte, a Jaqueline, muito obrigada, viu? E assim, então, deixa eu compartilhar aqui começando a compartilhar a minha apresentação com você. Bom, a minha fala aqui, eu quero trazer para vocês a nossa experiência que nós tivemos aqui no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, não é, com a questão do transporte público da nossa capital, que é Campo Grande, não é? Então, para trazer o que nós temos hoje aqui para vocês, eu fiz uma linha do tempo. A minha exposição, ela vai ser mais uma questão prática, né? Eu vou trazer, então, a nossa atuação do Tribunal de Contas como controle externo e também na sua função pedagógica dentro desse assunto. E falarmos, né, de transporte público, realmente, como diz o tema aqui do nosso evento, é um desafio. Aliás, gostaria de parabenizar a todos os organizadores, porque é um tema bastante importante, mas também bastante árduo, não é? Com muitos problemas que nós temos, com bastante dificuldades que se apresentam dia a dia, mas a gente acredita também que somente com esse diálogo, com essa conversa, com essa troca de experiências que a gente tem que ter, que nós conseguiremos, então, chegar a um transporte público não de excelência, que vai demorar muito, mas nós vamos chegar, não é? Como disse o doutor conselheiro Saulo, ele explicou para a gente que o primeiro mundo é muito, muito bom, mas que hoje a gente não pode chegar e cobrar isso, né? Mas que nós vamos caminhando, que em algum momento a gente chega, então, num serviço público de excelência, sim. E hoje nós temos que contribuir para os administradores, nós, tribunais de contas, né, órgãos de controle, auxiliando, como falou aqui o Samuel, trazendo também soluções, auxiliando, né, cada um dos gestores de como eles vão conseguir, então, trabalhar com este assunto, dentre outros. Bom, começando, então, nós, em 2019, nós tivemos, como ainda temos hoje, várias notícias sobre o problema do transporte público aqui na nossa capital. Então, nessa época, o conselheiro responsável pela jurisdição de Campo Grande, o conselheiro Valdir Neves, ele, então, entendeu por iniciar um processo denominado inspeção, determinando a equipe aqui de auditores, né, a nossa equipe técnica do Tribunal de Contas, para ir e fazer a inspeção no transporte público da capital. Após essa inspeção, ela gerou para a gente, estou voltando aqui, ela gerou para a gente aqui, agora sim, um relatório de inspeção no processo TC 1683 de 2019, não é? E a primeira coisa que ela nos apresentou é que nós temos um contrato de concessão de transporte público que foi firmado em 2012 para vigorar por 20 anos, tendo a vigência por 20 anos. Então, era um contrato que já estava em vigência e que estava apresentando alguns problemas. Dentre eles, foi analisado como que estava a situação do transporte público frente à Lei Federal 8987 de 95, que é a Lei Geral das Concessões, não é? Que no artigo 7º prevê, dentre outras situações, o direito dos usuários de receber serviço adequado. E não estava acontecendo isso. Foram apontadas inúmeras irregularidades e de vários setores também, não só da empresa, que é um consórcio, né, vencedor da licitação, mas nós vimos que também foram apresentadas impropriedades, né, na própria AGEREG, nas agências reguladoras. Na AGEREG, que é a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande, na AGETRAN, que é a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, na JARIT, na JAJUR, que são as Juntas Administrativas de Recursos, e também impropriedades por parte do próprio município de Campo Grande, quanto à segurança de policiamento nos terminais de transbordo, a manutenção e conservação desses terminais,
conservação e instalação de novos pontos de ônibus, porque como a Roberta nos mostrou, o trânsito, o transporte público, na verdade, não é só aquela mobilidade, né, entrar no ônibus, chegar no horário, não, ela envolve um sistema complexo, inclusive das vias de acesso para os ônibus. Nós temos também as questões dos pontos de ônibus, para as pessoas não ficarem, a população, os usuários, ao tempo. Então, são várias ações de vários órgãos que precisam ser, que deve haver uma conexão entre elas, não é? E também se apurou irregularidades pelo consórcio vencedor da licitação sobre a idade da frota dos ônibus, sobre o seguro dos passageiros, a lotação de ônibus, as tarifas e também os horários. Então, diante deste cenário que nos foi apresentado ali para o Tribunal de Contas, e analisando sobre a perspectiva de não apenas ser um órgão fiscalizador para multar, para apontar, não é apenas quais eram os defeitos, mas utilizando, né, esse novo papel dos tribunais de contas, que é de auxiliar e o papel pedagógico, o conselheiro, então, propôs a realização de um TAG, que é o termo de ajustamento de gestão, que, pelo que eu vi, vocês também prevê, nossa legislação aqui, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, prevê a realização de TAG, e aí, pelo que eu analisei, só se eu estiver errado, me corrija, a legislação de vocês também prevê. Então, foi proposto a realização do TAG. E com isso começaram várias tratativas, várias reuniões com todos os envolvidos, e quando nós estávamos, assim, já um tanto avançados nessa questão, né, chegando a um consenso, nós também tivemos um grande problema. Nós não, né, o mundo. Veio a pandemia, e com ela, toda a situação que inesperada, não é? Aí nós entendemos toda essa situação, paralisamos um pouco a questão do TAG, deixamos ali. Só que no segundo semestre ali, de 2020, com o término da primeira onda do Covid, que deu uma certa estabilizada na situação, foi retomada, então, foram retomadas as tratativas. Até a imprensa divulgou, né, que retomávamos, então, as negociações com relação ao TAG. E aí, nós tivemos que alterar muito o nosso plano inicial, né, o nosso projeto de TAG, porque inicialmente nossa intenção era que o TAG, que ele teve, que ele visou, né, estabelecer metas com prazos e também sanções para aperfeiçoar tanto o contrato, como também a trazer melhoria no transporte público. E a gente tinha, então, inicialmente um prazo dessas metas, dessas ações serem realizadas entre um ano e meio no máximo. Só que aí nós tivemos que flexibilizar isso. Nós entendemos que, com relação à pandemia, nós não poderíamos exigir desses órgãos envolvidos que eles parassem tudo e só prestassem atenção na questão do transporte público. Então, nós flexibilizamos, tanto que hoje eu posso dizer para vocês que existem metas e ações que ainda não iniciaram, tá? Que elas vão se iniciar depois da pandemia. Então, tivemos que ter essa sensibilidade, não é? E entender isso. Mas foi assim que, dessa forma, em 30 de novembro de 2020, nós tivemos a assinatura do termo de ajustamento de gestão, do TAG, sobre o transporte público de Campo Grande. Então, nós envolvemos nisso como compromissados o consórcio Guaicurus, que é a empresa vencedora da licitação, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, a AGEREG, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a AGETRAN, e nós trouxemos a Câmara Municipal de Campo Grande como anuente. Ou seja, nesse momento, a Câmara ela não tem nenhuma obrigação, nenhuma meta a ser cumprida. Porém, era interessante para nós, não só como órgão de fiscalização também, que é a Câmara, mas depois eu vou explicar por que nós precisávamos da Câmara também. Então, com o consenso de todos, foi firmado o TAG, não é? E
Dessa maneira está aqui a solenidade, né, de assinatura, já com a pandemia, com o distanciamento, tudo. Nós, como disse, nós tivemos essa situação. E no TAG, o que nós fizemos? Nós condensamos todas aquelas impropriedades que foi apresentada naquele relatório, não é, da inspeção, em 8 pontos, 8 metas, digamos assim, para serem cumpridas pelos compromissários, com prazos estabelecidos e também sanções, caso haja descumprimento. Então, os pontos são o seguinte: primeiro, garantir a autonomia administrativa, financeira e decisória da compromissária GEREC, porque a gente viu naquele momento que a agência reguladora, o seu formato, ela não tinha essa autonomia. E para ela fazer uma boa fiscalização, um acompanhamento, para exercer o seu trabalho, né, de agência reguladora, ela precisava disso. Então, nós determinamos, então, que ela tivesse essa autonomia. E como que seria isso? Isso por meio de projeto de lei, que, então, o prefeito envia para a Câmara, para que seja reestruturada. Então, aqui que nós precisamos da Câmara também, porque para dar agilidade a esse processo, né, legislativo. Determinou-se também a correção das inconsistências na fiscalização do contrato de concessão, porque nós vimos que não havia um acompanhamento, uma fiscalização, uma devida fiscalização naqueles pontos do contrato, se estavam realmente sendo cumpridos ou não. Determinou-se ainda a realização da medição dos marcos contratuais pela Prefeitura. Não estava, então, pegando aquelas cláusulas do contrato e vendo se todas aquelas metas ali, constantes, naqueles marcos, estão sendo cumpridas. Então, também foi determinada essa ação. Foi determinado também a realização de processo administrativo, considerando o desequilíbrio contratual, a fim de manter o reequilíbrio econômico e financeiro. Por quê? Porque, como eu disse inicialmente, nosso contrato aqui de concessão é de 2012, e naquela época nós tínhamos uma realidade. Hoje, nós temos um outro cenário, e isso impacta diretamente nesse reequilíbrio econômico e financeiro. E a própria lei de licitações, vigente nessa época, né, a lei 866, ela prevê que tem que haver esse equilíbrio econômico e financeiro. Então, a gente determinou que um prazo para que fosse realizado um processo administrativo no qual iria realizar esse equilíbrio, né, esse reequilíbrio econômico e financeiro. Determinou-se também que sejam sanadas as deficiências do sistema SIG-CIT. Este sistema é o sistema integrado, onde há a conversa, não é, entre a prefeitura, entre o consórcio e entre as agências, onde todas as informações são ali alimentadas e todos, então, têm acesso a ele. Mas era um sistema que não estava ainda todo implementado, então nós determinamos que fosse realmente implementado. Para que fosse realizado o processo anual sobre o estado da frota de ônibus, ou seja, que todo ano inicie-se um processo administrativo e que termine esse processo também para analisar, para verificar qual é a idade da frota do ônibus. Que fossem determinadas reformas e manutenções do terminal de transbordo, inclusive com policiamento, porque nós não tínhamos uma guarda mais nesses terminais de transbordo, e estava ficando perigoso para a população, para os usuários. Então, determinou-se que fosse colocado, então, o policiamento para garantir essa segurança. E, por fim, que foi determinada a revisão do modelo de composição da Junta de Recursos da JAJUR, onde, né, garantíssemos a participação de todos, tanto de usuários, da população, quanto da empresa de concessionária, quanto do município, para, então, que esse modelo, que houvesse a devida composição. Dessa maneira, então, foi firmado o TAG. Porém, neste momento também, os órgãos nos apresentou uma situação que para eles tinha dificuldade, que era a escassez de pessoal, né? E também a falta de capacidade técnica dos seus servidores para implementar essas ações, ou seja, para realizar a devida fiscalização. Sendo assim, o Tribunal de Contas, então, se comprometeu a dar cursos de capacitação,
referentes ao que eles mais acusaram, não é, a deficiência, sobre o planejamento estratégico e também sobre auditoria. Dessa maneira, ficamos mais ou menos uma semana dando esse treinamento de capacitação, porque nós entendemos ali que não basta apenas, como a gente já falei no início, não é, fiscalizar, mas a gente também tem que dar este suporte para que a gente chegue a um serviço de qualidade, que é o que o tribunal busca, não é, atender a população. E assim, na nossa legislação do TAG, ela prevê que de 3 em 3 meses, então a cada trimestre, seja apresentado um relatório de acompanhamento, para nós fazermos um acompanhamento, onde cada órgão, cada compromissário vai apresentar, então, a realização das suas metas. Terminou, então, esse primeiro trimestre, em abril, e nos foi apresentadas as respostas, esses relatórios, com todos os órgãos, todos os envolvidos se comprometendo e realizando todas as metas ali no prazo estipulado. Apenas nós tivemos uma dificuldade, que foi a questão do reequilíbrio econômico e financeiro. Nos foi, então, apresentado com dados que, pedindo a prorrogação maior de prazo e também, talvez, a reestruturação dessa cláusula que determina esse reequilíbrio, não é? Por quê? Porque, como foi dito, mudou muito, foi dito, acho que pela Roberta, não é? Mudou muito o público, não é? Do que utiliza o transporte público. Hoje nós temos as bicicletas elétricas, hoje nós temos os aplicativos de transporte individual, nós temos a facilidade que as pessoas têm de financiamento de uma motocicleta, e a pandemia também. E tudo isso é fato, nós temos que estar atentos. Impacta diretamente neste contrato de concessão, na prestação deste serviço. Então, já está sendo marcada uma nova reunião com todos os envolvidos, em que eles nos vão trazer esses dados, e aí nós vamos, então, analisar, e se for o caso, nós vamos reformar esta cláusula, dando um prazo maior, para que seja realmente realizado esse reequilíbrio econômico e financeiro. Então, é essa a situação que nós temos hoje, né, que eu posso apresentar para vocês. Se não fosse a pandemia, certamente nós teríamos uma outra realidade, eu acredito, não é? Eu traria números, eu traria dados para vocês mais consistentes. Mas, como eu disse lá no início, a pandemia retardou um pouco isso, retardou o início de muitas ações. Mas o que eu concluo aqui com vocês, não é? Que diante dessa nossa experiência aqui, que é a troca, que nós estamos aqui para que nós consigamos chegar a um denominador, né? Para cada situação, pegar o que deu certo ou não em um lugar e trazer essa, eu acho que é a intenção desse diálogo. Eu pegar ideias de vocês e adaptar a minha situação e vocês pegar nossas ideias, o que deu certo aqui, e verificar se cabe ali. O que nós entendemos, então, que hoje, como o TCU já faz, né, nós não podemos apenas ficar na fiscalização, na cobrança, aplicando multas e multas aos gestores. Nós também temos que ser aliados, os órgãos de controle, eles têm que estar ali prontos a ajudar também, a ver essas deficiências, que nós temos que caminhar juntos, que tanto o órgão de controle quanto os gestores têm que falar a mesma língua e buscar uma única coisa, uma prestação de serviço de qualidade para a população. É isso que nós buscamos e foi, no momento, o que nós entendemos que seria o melhor para a nossa situação, não é? E vamos agora, então, continuando, acompanhando essas metas e, quem sabe, até o final, né, dessa pandemia, até o final daqueles prazos estabelecidos, a gente conseguir, então, melhorar bastante o transporte público aqui, que é o que nós buscamos. Se alguém tiver interesse depois, eu posso deixar, eu deixo meu e-mail, que a Ana Paula já tem, e se vocês quiserem, eu posso mandar o nosso TAG, que é um processo público, ou o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Dessa maneira, então, eu termino aqui a minha breve exposição, não é? Agradecendo mais uma vez o convite
e a possibilidade de participar com vocês desse evento. E para terminar, para a gente refletir, eu também deixo uma frase que eu entendo oportuna para a ocasião, que é de Henry Ford. Não encontre defeitos, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.